Marcos Schmidt, sou cofundador da Anfitriões de Aluguel, e nesse canal aqui da Anfitriões de Aluguel, a gente compartilha tudo sobre esse mundo do short stay 5 estrelas. Então, se você se interessa por esse assunto, já segue aqui o canal, clica ali no sininho também para receber um aviso toda vez que a gente publicar novos assuntos, novos vídeos como esse. Então, assim, pessoal, da onde que veio essa estratégia que eu aplico hoje aqui no nosso negócio para maximizar a rentabilidade das propriedades que eu anuncio no Airbnb, no Booking? De onde veio esse short stay 5 estrelas, essa metodologia? A gente iniciou a Anfitriões de Aluguel do zero em agosto de 2018. A gente foi do zero a 505 propriedades sob os nossos cuidados, num período de praticamente 4 anos. Tá? A gente chegou a 505 propriedades em janeiro de 2024. E ao longo dessa jornada, a gente não, na maior parte do tempo, não precisou se preocupar com demanda de hóspede. Para crescer o negócio, a gente focava em aumentar o número de propriedades. A gente, muito cedo, entendeu que fotos eram muito importantes, então a gente trabalhava com homestage, com fotografia profissional. A gente foi, assim, um dos pioneiros no mercado no Brasil a trabalhar essa metodologia do homestage em foto profissional. E a gente criando um anúncio com boas fotos ali e tal, jogando lá no Airbnb, no Booking, a coisa meio que acontecia, a mágica acontecia meio que sozinha, assim, os hóspedes vinham, naturalmente. Por quê? Né? Porque a gente estava num momento de mercado que não tinha tanta concorrência, não tinha tantos anúncios assim no Airbnb. E isso, a gente foi nessa pegada até ali esse janeiro de 24, quando a gente chegou a essas 505 propriedades, e no verão de 2024, a gente tomou muita pancada. Foi, assim, um verão extremamente complicado e difícil para o nosso negócio. Por quê? Porque imagina que de outubro de 23 para janeiro de 24, a gente foi de 340 propriedades sob os nossos cuidados para 505. Então, foi um crescimento muito rápido, ali num período de 4 meses, praticamente. E esse crescimento acelerado não foi só no nosso negócio. Das regiões que a gente atua, o mercado que menos cresceu em número de anúncios, cresceu 42% a oferta de julho de 23 a janeiro de 24. Florianópolis foi de 16 mil anúncios no Airbnb para pouco mais de 24 mil anúncios. Então, a gente está falando aí de um crescimento muito grande num período de 6 meses. Exatamente nessa época que a gente também cresceu de forma acelerada. E o que que aconteceu por que que isso tudo aconteceu, né? Em 23, muita gente, muitos proprietários, principalmente investidores imobiliários, pequenos investidores e grandes investidores, começaram a acordar para o Airbnb. Acordar, não sei, assim, já sabiam que existia, mas eles começaram a acreditar mais na ideia do short stay. E tem uma série de fatores para isso, não vou entrar em muitos detalhes, mas, assim, basicamente, pós-pandemia, já desde a pandemia, na verdade, de 2020 para cá, o, se, o segmento do setor de hospedagem e turismo que mais cresce no mundo é o short stay. É o cresce mais acelerado, disparado. Nós começou a chamar a atenção de muita gente começou a entrar no mercado. E aí, esses vários proprietários que entraram com a gente ali no fim de 23 para o começo de 24, entraram com expectativas que a gente não soube alinhar direito, expectativas de que eles iam basicamente ganhar uma renda do ano inteiro em um mês, 2 meses,
começando do zero em dezembro. A gente não soube alinhar isso. A gente também não soube fazer o filtro de quais tipos de propriedade, quais características as propriedades precisavam ter para elas, de fato, terem sucesso no Airbnb. Porque era um tipo de análise que a gente nunca precisou fazer muito a fundo nos anos anteriores. Então, assim, o que que aconteceu na prática? Já na primeira semana de janeiro, a gente começou a ter vários proprietários insatisfeitos por causa dos valores das reservas de virada de ano. Já na primeira semana de janeiro, a gente teve pelo menos 5 a 10 clientes que quiseram rescindir o contrato com a gente. Não estavam com a gente, não fazia nem 2 meses ainda. E esse padrão perdurou ao longo de todo o primeiro trimestre e para dentro do segundo trimestre de 2024. Muitas pessoas que entraram e saíram insatisfeitas com o resultado que elas tiveram no Airbnb. E para a gente foi muito doloroso esse processo, porque naturalmente que ninguém abre uma empresa, abre um negócio para não dar resultado. Os clientes que chegam aqui, a gente quer cuidar da melhor forma possível, a gente quer dar resultado, até porque a gente depende do resultado das propriedades, para a gente também poder tirar a nossa renda, crescer o negócio, sustentar as nossas famílias, etc. Então, foi muito doloroso esse processo, porque as pessoas estavam indo embora, insatisfeitas, e a gente tentando entender o que que aconteceu. E foi exatamente isso que a gente começou a fazer ao longo desse primeiro semestre inteiro de 2024. Foi tentar entender, poxa, por que que tem gente indo embora insatisfeita, às vezes com faturamento mais alto até do que outras pessoas que com faturamento mais baixo estavam satisfeitas, por que que umas propriedades na mesma localização dão sucesso e outras não dão, por que que às vezes uma propriedade que aparentemente numa localização não tão boa quanto outra dá mais sucesso, né, do que aquela que está numa localização melhor. Enfim, ela começou a analisar muitos números, muitos dados para tentar isolar esses fatores e entender o que estava se passando. Outra coisa que aconteceu também de lá para cá, a gente começou a investir, e esse ano, inclusive, a gente ainda fez vários experimentos nesse sentido, já em 2025. A gente investiu mais de 30 mil reais em marketing direto. O que é isso? A gente tentou trazer hóspedes por marketing direto para hóspedes, para trazer esses hóspedes para dentro da nossa plataforma própria. Tentar puxar outros mercados, outros clientes que talvez não tivessem vindo via Airbnb ou Booking. E assim, a gente não teve sucesso significativo. A gente testou influenciadores, a gente testou anúncios pagos em Facebook, Instagram, Google, a gente fez campanhas de rádio e nada disso pareceu trazer hóspedes via um caminho direto, que não fosse pelo Airbnb, pelo Booking. Tá? Então, assim, a gente estudou muito o mercado, a gente estudou os algoritmos, as motivações dos nossos hóspedes, o perfil de cada propriedade, as expectativas de cada proprietário que estava com a gente. A gente fez pesquisas com proprietários, com hóspedes. A gente conversou com o gerente de mercado do Airbnb todos os meses do ano, em 2024, do Booking, pelo menos a cada 2 meses também, ao longo de 2024. E a gente, já no segundo semestre, a gente começou a ajustar a rota do nosso negócio com algumas das descobertas que a gente fez ao longo dessa jornada. A gente começou a entender que algumas coisas como os programas de fidelidade do Booking, as políticas de disponibilidade do Airbnb, a elevação da qualidade das nossas propriedades, dos nossos serviços, a gente começou a entender que essas coisas tinham ali uma importância grande para a gente dar resultado. E, em fruto de várias dessas implementações, aliado com um momento de mercado mais favorável também, porque parece que quando a gente começa a arrumar a casa, o mercado lá fora ajuda. Agora, no verão de 2025, a gente teve o melhor verão da nossa história. Nosso faturamento foi
mais do que o dobro do faturamento do verão anterior, o mesmo número de propriedades. Então, o faturamento médio por propriedade aumentou significativamente. Quais foram, então, esses aprendizados ao longo dessa jornada toda aí que eu acabei de explicar para vocês? Primeiro ponto é o seguinte: naturalmente, o Airbnb e o Booking, eles, assim, eles são os principais canais de vendas de reservas hoje, tá? Se a gente olhar em números globais, o Airbnb hoje tem em torno de 44% do share de mercado. O Booking estava em torno de 18 a 19%. E mundialmente, o Vrbo, que faz parte do grupo Expedia, tem entre 9 e 10% do market share. Porém, eu nem cito Vrbo e Expedia nos meus conteúdos, nas lives e tudo mais, porque a gente testou o Vrbo aqui já várias vezes, mas o Vrbo, ele não está oficialmente operando short stay no Brasil. O Expedia trabalha muito com os hotéis, mas o short stay para o proprietário individual ali, ou até para gestores como a gente, ele é muito limitado no Brasil. Então, quais são os dois principais canais de venda de reservas no Brasil? Airbnb e Booking. E, naturalmente, que o Airbnb e o Booking, eles também estão no mercado para ganhar dinheiro, né? Eles definem quais são os anúncios que eles vão mostrar e para quem eles vão mostrar para maximizar os ganhos deles, da plataforma deles. Para o Airbnb e para o Booking, não é interessante mostrar um anúncio que não dê sucesso, que não gere reservas. E a forma como isso é feito é via os algoritmos, o algoritmo de cada plataforma, né? Os algoritmos são as regras que a plataforma se utiliza ali para realizar ações. Nesse caso, vender reservas. Então, esses algoritmos, eles funcionam dentro de um funil de vendas na plataforma. Tá? O que é um funil de vendas, né? Imagina que se a gente tem um funil ali, né? Literalmente um funil na cozinha, aquele objeto que a gente vai botar ali um monte de água, um monte de arroz, que seja, e a gente vai encher aquele funil e ele vai, aos poucos, pingar ali dentro do recipiente aquele conteúdo que a gente está jogando no funil. Então, o que é um funil de vendas, né? Funil de vendas é assim, a plataforma ela vai trazer um monte de gente interessada em fechar uma reserva e, aos poucos, ela vai selecionando, filtrando aquelas pessoas até que no fundo do funil vai pingar ali uma venda, né? E o funil de vendas nessas plataformas, ele tem 3 etapas, tá? São 3 etapas que ele vai conduzindo um potencial hóspede até o hóspede fechar uma reserva. A primeira etapa é a etapa de visualização dos anúncios na busca, né? Então, assim, quando alguém entra no Airbnb e faz uma busca, vai aparecer uma página com vários anúncios listados, né? Inclusive mais de uma página até. Então, a primeira etapa do funil é isso: a pessoa chegou ali, colocou uma ideia de data, localização que ela está procurando, vão aparecer várias propriedades listadas. Como é que o algoritmo seleciona quem é que aparece nessa busca? Quem é que aparece na primeira página? Hoje, um dos principais critérios que o algoritmo usa é disponibilidade. Então, assim, obviamente que a data específica que a pessoa colocou ali para a busca dela tem que ser uma data que está disponível no seu calendário. Se não tiver, o seu anúncio já não vai nem aparecer. E quanto mais aberto tiver o seu calendário de forma geral, mais você vai aparecer nas buscas. Agora, isso não é só, a gente falou sobre políticas numa live, num vídeo anterior, né, que são as políticas de encantamento, e lá eu explicava que políticas de disponibilidade tem a ver com, não só com o calendário estar aberto para frente, disponível, no mínimo 12 meses para frente, tá? De preferência 24,
Mas também, assim, qual é o número mínimo de noites que eu aceito para cada época do ano, né? Como é que estão as minhas regras ali de antecedência de reserva? Eu aceito reserva para o mesmo dia, para o dia seguinte, ou só 2 dias para frente? Enfim, todas as políticas de disponibilidade vão influenciar em quantas vezes o seu anúncio vai aparecer naquela página inicial ali, que é a primeira etapa do funil. Depois, a próxima etapa do funil é a pessoa clicar no anúncio, né? E para o hóspede clicar no anúncio, né, que daí é entrar na página, vamos chamar de página de venda da sua propriedade, o que vai influenciar muito são as fotos, uma estética chamativa, principalmente a foto de capa, ela tem que chamar atenção, ela tem que ter alguma coisa que seja atrativa ali, né, que vai, eu falo que é a estética magnética, que vai atrair o olhar daquele hóspede, que vai fazer a pessoa querer clicar. Precisa também ter preços realistas, não é necessariamente o mais barato, ou, né, mas assim, tem que ter preço que esteja dentro de uma realidade de mercado para aquele momento. E a localização tem que ser atrativa de acordo com o objetivo de viagem daquele hóspede, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa clique naquele anúncio e vá para a próxima etapa do funil, que é ver a página ali, onde tem todos os detalhes da sua acomodação, da sua propriedade. E a última etapa do funil é a pessoa, de fato, ir ali, iniciar e fechar a reserva. Para fechar a reserva, os fatores que mais influenciam são comentários. O histórico, né, com notas altas acumuladas ao longo do tempo, ali dos hóspedes que já ficaram na sua acomodação. Então, é a qualidade da experiência. A pessoa está tentando mensurar e verificar, né, com prova ali, que é o testemunho de pessoas que já ficaram na acomodação, se o que ela está vendo no anúncio, o que ela está vendo nas fotos, na descrição, nas amenidades, de fato condiz com a experiência que ela vai ter lá presencialmente. E a principal prova que ela vai achar são comentários de hóspedes anteriores. Então, essas são as 3 etapas do funil, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente chegou a uma conclusão aqui, que para a gente ficou muito evidente, tá? A primeira conclusão é a seguinte, que o short stay, ele é um negócio de médio e longo prazo, que deve focar primeiro na experiência do hóspede. Então, por que isso, né? Por que médio e longo prazo? Porque a gente vai precisar levar em consideração ali que a gente tem que construir esse histórico de comentários ao longo do tempo, que não é uma coisa imediata, e que para construir esse histórico, a gente vai ter que fazer alguns investimentos. Vai ter que fazer alguns investimentos na propriedade em si, na acomodação, às vezes vai ter que fazer alguns investimentos em forma de descontos ou de agrados que a gente vai fazer para os hóspedes. Às vezes a gente vai fazer, já brinquei em outros vídeos, que é o imposto do aprendizado, que às vezes a gente pagar por algum tipo de compensação por situações que às vezes a gente não antecipou ali, que podem incomodar o hóspede, que a gente não tinha isso ainda mapeado no nosso planejamento, daí a gente vai ter que compensar de alguma outra forma. Mas o principal aqui é a gente entender que não tem aqui espaço para imediatismo nesse negócio. Hoje não tem mais, porque a concorrência é muito grande. Tem muita gente anunciando, principalmente em mercados já mais maduros, né? Cidades que já estão com mais fama, vamos dizer assim, que é o caso aqui de Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, o litoral norte de São Paulo ali, Ubatuba, que é uma região muito anúncio já. Então, a gente, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de um ganho, ou a gente tem que estar disposto a ter um pequeno prejuízo, ali, uma pequena perda imediata, para que a gente consiga construir um negócio no longo prazo.
Imagina que se vocês estivessem abrindo hoje uma pousada, um hotel, teriam que fazer um monte de investimento só para abrir as portas, e quanto tempo ia levar para recuperar esse investimento, né? O investimento para entrar no Airbnb, muitas vezes, ele é muito mais baixo, né? Às vezes, dependendo do estado atual da sua propriedade, do seu imóvel, talvez ele seja quase zero para você começar. Mas tem essas pequenas coisinhas do dia a dia ali que eu estou citando aqui, que é um desconto, às vezes, poxa, o hóspede ficou, pagou lá R$ 3.000 numa reserva e quebrou lá uma taxa de R$ 20. Eu cobro essa taxa de R$ 20, se o hóspede não se dispôs de imediato, assim, não voluntariou para pagar, como é que eu faço essa comunicação? Né? Ou vale mais a pena eu, às vezes, principalmente no começo, que eu não tenho histórico ainda, comentar com o hóspede, puxa, eu vi ali que quebrou a taça, né, mas, ok, vamos fazer uma gentileza aqui, uma cortesia, pode deixar que a gente cuida disso, como é que foi essa experiência aí lá na propriedade, foi tudo legal, tem algum feedback para mim? Pô, lembra depois de deixar um comentário 5 estrelas lá na plataforma, que ajuda bastante outras pessoas a encontrarem a propriedade, né? Então, às vezes eu vou fazer esse pequeno sacrifício ali de assumir um custo de um pequeno dano, porque eu vou construir um histórico que vai na frente me gerar muito mais faturamento. Propriedades com nota 4,7 ou mais no Airbnb tendem a faturar em torno de 30 a 35% a mais do que propriedades com nota abaixo de 4,7. Esse é um dado que nos foi passado diretamente pelo Airbnb em reunião com o gerente de mercado. Então, assim, a gente precisa pensar no longo prazo, sem imediatismo, principalmente nesse cenário de concorrência acirrada que a gente tem hoje. Então, essa é uma primeira conclusão que a gente chegou. Puxa, tem que pensar em médio e longo prazo, é uma construção ao longo do tempo. E a experiência do hóspede, ela vem primeiro. Ela precisa ser muito trabalhada em todos os seus aspectos. E aí a gente começou a destrinchar o que inclui a experiência dos hóspedes. E aí que a gente chegou nas nossas 5 estrelas do short stay. A gente também tratou em vários vídeos. A gente tem ali a nossa localização do Mandrião, a estética magnética, amenidades funcionais, preço do momento e políticas do encantamento. Então, tudo isso, todos esses fatores, são fatores que a gente percebeu que faziam diferença na hora que as pessoas iam fechar a reserva, na hora que elas estavam procurando um lugar para ficar, e, principalmente, faziam muita diferença na hora que elas iam deixar um comentário, que elas iam avaliar a experiência que elas tiveram. Então, a localização, né, é super relevante, porque ela vai estar relacionada ali com o hóspede poder acessar os atrativos que ela quer na região da forma mais fácil possível. E aí, quando a gente fala de localização e amenidades em conjunto, né, as amenidades são ali o que eu tenho dentro da propriedade que vai comunicar com o objetivo de viagem do hóspede, que vai comunicar com a questão da localização. A gente fala aqui muito também dessa questão da experiência, do que a pessoa vai fazer enquanto ela está hospedada. E aí a gente tem hoje até tem anfitriões na nossa rede aqui que oferecem passeios, traslado, enfim, essas experiências que a pessoa pode ter ali durante a estadia, que fazem com que ela enxergue aquela reserva, aquela estadia de uma forma muito mais positiva, como um todo, né? Então, assim, se a pessoa, poxa, na chegada, já tem ali um atendimento legal de check-in, a gente oferece ali possibilidades de restaurantes, passeios, atividades que ela pode fazer de acordo com o objetivo de viagem daquela região, né? Pô, tô vindo em família, então vou oferecer restaurantes, passeios que sejam legais para a família. Tô vindo a negócios, né? Então, poxa, negócios,
Onde é que é ali um buffet ali rápido, que a pessoa pode pegar uma refeição rápida se ela precisar? Onde é que está o mercado próximo para no fim do dia poder juntar ali né, um café, um pão, uma coisa para a pessoa no dia seguinte poder tomar um café rápido e sair de manhã cedo? Enfim, como é que é o transporte rápido para o lugar onde a pessoa está indo participar de um evento, por exemplo? Então, esse tipo de coisa, né? Então, isso tudo faz parte ali da experiência e está muito ligado com localização, amenidades que eu vou colocar dentro da minha propriedade. A estética magnética, a gente fala que ela, ela tem que atrair o hóspede no momento da reserva e depois ela tem que se confirmar quando a pessoa chegar na propriedade, né? Então, ela tem que querer se sentir bem ali dentro, tem que querer ficar ali dentro, né? Se for o caso, e depois poder recomendar, né? Preço, né? O preço está alinhado com a época do ano, com o momento de mercado, com o momento da propriedade, e as políticas ali também para facilitar a entrada, a saída do hóspede, todos esses fatores. A gente tratou disso tudo bem detalhadamente em outros vídeos, mas o ponto aqui é o seguinte, é que a gente começou a entender que, às vezes, por que que uma propriedade lá, que às vezes estava numa localização excelente, não tinha uma performance tão boa quanto outra, que às vezes não estava numa localização tão próxima do atrativo da região. Porque, às vezes, a estética, as amenidades, elas compensavam um pouco mais aquela localização. A mesma coisa com relação a essa percepção de valor, de preço, né? Às vezes, assim, a estética a localização é excelente, a estética não é tão boa, mas tem umas amenidades que funcionam muito bem, a, a pessoa teve ali uma flexibilização de uma política de check-in para poder entrar mais cedo, e isso trouxe mais valor. Então, o que acontece aqui é que a gente precisa analisar cada propriedade de acordo com essas 5 estrelas. E a gente vai ajustar as estrelas ali de acordo com o conjunto delas. Então, o que eu quero dizer, como é que isso funciona na prática? Hoje, quando chega aqui um proprietário interessado em anunciar com a gente olha, por exemplo, a localização e a gente coloca ela numa escala, localização A, B ou C. O que é uma localização A? A propriedade está a menos de 500 metros de distância de um forte atrativo para o hóspede naquela região. Então, por que 500 metros? Porque 500 metros, normalmente, é um trajeto que a pessoa vai fazer em até uns 10 minutos a pé, entre 10 e 15 minutos. Então, ela é um A em localização ou ela é um B? O que é um B? É uma localização que, assim, está relativamente próximo de um atrativo, mas não está na cara do gol, vamos dizer assim, né? Tá lá, a propriedade está a 700 metros da praia, por exemplo, né? Em vez de estar a 400 metros. E um C é uma propriedade que a gente, quando olha, analisa o mapa, a gente não vê um atrativo relevante para um hóspede naquela região. Então, a gente olha esses 3 fatores. Depois, a estética, a mesma coisa. A gente olha, poxa, estética A é aquela que não precisa fazer praticamente nada com a propriedade. Tu bate o olho, ela já brilha os olhos, né? Assim, revestimentos novos, com cara de, já falamos também, né, sobre esse assunto, mas assim, com cara de limpo, com eletrodomésticos, mobiliário, que a pessoa vai olhar, olha assim a foto e já tem aquela certeza de que tudo vai funcionar, né? Isso é uma estética magnética. Um B seria um padrão mais tradicional, que está legal, está bacana, mas não é aquela que necessariamente salta os olhos. E um C é uma que claramente precisa de uma reforma geral para poder funcionar. Então, para cada um desses pontos, localização, estética, amenidades, principalmente essas 3, a gente qualifica ali no A, no B ou no C. E aí desse conjunto, a gente começa a entender qual é o potencial de sucesso daquela propriedade no Airbnb. Eu tenho 3 As, a gente tem um grau de confiança muito grande que a gente vai conseguir dar resultado a preços mais altos, inclusive, né? Se eu tenho 3 Bs,
a gente já sabe que a gente vai ter que operar mais na média de mercado, a construção do histórico vai ser mais difícil. Se eu tenho 2 As e um C, a gente às vezes meio que desconsidera aquele C, porque os outros 2 ali são A. Se eu tenho 2 Cs, a gente já não trabalha a propriedade. A gente já explica para o proprietário que, olha, aqui existem esses 2 fatores que a gente vê, que são 2 fatores que vão prejudicar muito o seu potencial de rentabilidade dessa propriedade, ou a gente dá um jeito de corrigir, localização não tem como, né? Mas a estética e as amenidades tem. Mas, assim, a gente precisa fazer correções, ou a gente traz algumas ideias de como que o proprietário pode rentabilizar aquela propriedade de uma outra forma, via locação tradicional, enfim, outros modelos que existem no mercado, tá? Então, essa foi um grande aprendizado que a gente teve, e hoje, assim, de todas as pessoas interessadas em trabalhar em parceria com anfitriões de aluguel, né, em trazer essa propriedade para que a gente cuide aqui, a gente hoje filtra e, assim, é menos de 20% das propriedades que chegam aqui hoje, que hoje a gente pega para, de fato, começar a trabalhar, porque a gente entende que as propriedades, essas 5 estrelas, elas precisam estar funcionando para que o negócio tenha sucesso. Tá, Marcos, mas aí tu falou de localização, estética e amenidades e não falou da qualificação do preço e das políticas. Por quê? Porque preço e políticas, o preço do momento e políticas do tratamento, são filtros que, assim, é a gente que vai operar esses fatores no dia a dia, como gestor, né? E você, como proprietário, como anfitrião proprietário, você vai ter que operar essas, essas políticas, né? E a precificação. E aí que vai entrar aquela questão que eu estava falando de pensamento de médio e longo prazo, de entender que o negócio ele não é imediato, que eu vou precisar me ajustar em termos de preço para os ciclos de negócio que a gente explicou no nosso vídeo de estratégia e ferramentas de precificação, são 2 vídeos, na verdade, que a gente tem no nosso canal sobre isso. E as políticas também, a gente comentou como a gente precisa trabalhar com as políticas de uma forma que seja atrativa para o hóspede, mas que nos deixe margem de negociação para a gente poder encantar o hóspede no momento de dificuldade, né? Então, na prática, hoje, a gente aplica as estratégias de preço e de políticas pensando na melhor experiência do hóspede e para estar com a precificação alinhada para o momento de mercado, para o momento de maturação do anúncio, né, quantos comentários ele tem, para como é que está o calendário do imóvel num momento em particular, e para complementar ou compensar os outros fatores. Então, assim, se a minha localização, a minha estética, as amenidades não são todas A, provavelmente eu não vou poder operar com valores muito acima das médias de mercado. Se elas são todas A, uma vez que eu começo a construir meu histórico de comentários, eu vou poder trabalhar valores mais altos. Eu vou poder ajustar o meu preço do momento, levando em consideração esses outros fatores. As políticas, a mesma coisa. Eu vou ter que ser mais flexível com as minhas políticas se, de repente, a minha estética é uma B, né, e a minha localização também é um B, né? Então, tudo isso é assim que eles se comunicam, esses fatores aqui, tá? Sempre pensando em como é que eu vou uma coisa vai complementar ou compensar a outra, para que eu possa também fazer os investimentos ali corretos na minha propriedade, na minha experiência do hóspede, para potencializar ao máximo a minha estética, as minhas amenidades, a minha localização, e assim criar experiências que sejam maravilhosas para os meus hóspedes, para que eles deixem excelentes comentários, 5 estrelas, e assim eu puder aumentar minhas vendas.
né? Então, é assim que a estratégia toda se encaixa, tá? A gente começou a aplicar essa modelagem no fim do ano passado, a gente começou a filtrar muito mais os tipos de propriedades que a gente trabalha, e a gente enxergou resultados muito significativos. Maio, agora que terminou o mês de maio faz pouco tempo, estou gravando esse vídeo na segunda semana de junho de 25, o mês de maio de 25 a gente fez 128% mais em vendas comparado com maio do ano passado, sendo que maio e junho são os dois piores meses do ano de vendas, aqui na região onde a gente atua, mas a gente fez 128% a mais de valor em real, né, das vendas diárias, comparado com o ano passado, com 30 propriedades a menos na nossa carteira do que a gente tinha em maio do ano passado. Por quê? Porque as propriedades estão mais qualificadas, a gente conseguiu trabalhar com os proprietários os fatores que precisavam ser trabalhados. Uma vez que a gente começou a trabalhar esses fatores, o que que aconteceu? O algoritmo do Airbnb, do Booking, começou a entender e a gente estava, as nossas políticas estavam ajustadas, né, as nossas políticas de disponibilidade, principalmente, né, de número mínimo de noites, calendário aberto, a gente flexibilizou isso ao máximo, o algoritmo começou a entender que a gente estava fazendo esse movimento, os nossos anúncios começaram a aparecer mais. Por estar trabalhando uma maior qualidade de experiência do hóspede, tanto nas características da propriedade, como também no trabalho da nossa rede de anfitriões, que começaram também a pensar mais na experiência do hóspede, no trato no dia a dia, em oferecer alternativas, né, de que fazer durante as reservas e tudo mais. Isso elevou a experiência do hóspede e as nossas notas começaram a melhorar. E tudo esse conjunto fez com que o faturamento geral das propriedades que a gente cuida subisse. E vem subindo, mês a mês. Então, basicamente, né, assim, o que a gente precisa implementar, que a gente vem implementando na anfitrião de aluguel, que vem funcionando, é essa visão do short stay 5 estrelas. Que é né, que o short stay é um negócio de médio e longo prazo. Você deve primeiro focar na experiência do hóspede como objetivo final, prioritário, a experiência vem em primeiro lugar, seguindo esse direcionamento das 5 estrelas no short stay, que é pensar ali na localização, na estética, nas amenidades, no preço adequado para o momento e nas políticas de encantamento. E aí eu vou deixar uma dica bônus aqui. Você é um proprietário que está pensando em contratar um gestor de Airbnb, um anfitrião profissional para cuidar, gerenciar a sua propriedade, pensa que você está contratando, está procurando um sócio, está procurando um parceiro nesse negócio. Tá? Não entra com a mentalidade que você está contratando um serviço, mas sim que você está procurando um parceiro. E quando a gente entra numa parceria de negócio, o que é muito importante da gente ter alinhado para o negócio dê certo? A gente precisa certificar que a gente está fazendo os investimentos necessários para estimular vendas, né? Investimento para estimular a venda é essencial, cada um com a sua parte. Então, o proprietário na parte de estrutura da propriedade, deixar a estrutura adequada, o anfitrião ali, o gestor, entrando com a parte de ferramentas, né? Como é que eu vou, poxa, as ferramentas que eu vou usar na parte de limpeza, o que que eu vou oferecer de experiência ali para o hóspede, né, de amenidades, toda essa parte. Uhum. Então, bem importante que os dois entrem com essa visão de que é preciso investir. A segunda dica nessa contratação, nessa parceria, é que custos devem ser reduzidos e controlados a todo momento, sem comprometer a experiência. Então, assim, a gente precisa
na operação, né, o parceiro que está operando, buscar controlar custos para manter taxa de limpeza em níveis mais aceitáveis possível, é, é importante também observar ali oportunidades de reduzir custo de energia, né? Por exemplo, a gente recentemente entrou numa parceria com uma empresa que faz venda de energia sustentável, né, que reduz ali o valor da fatura para o proprietário. Então, a gente implementar esse tipo de coisa. Por outro lado, né, o proprietário também tem um entendimento que o parceiro que está operando ali tem os custos dele de negócio e que precisam ser cobertos, né? Então, esse entendimento ali de estrutura de custo, que ela é importante para os 2 lados, e que a visão esteja alinhada entre os parceiros. Essa visão que eu expliquei aqui nesse vídeo é a visão Churrasqueiro 5 estrelas, que é a metodologia que a gente aplica no anfitrião de aluguel. Nem toda empresa vai ter a mesma visão, nem todo co-anfitrião vai ter a mesma visão. E assim, nem todo proprietário vai necessariamente ter a mesma visão que a gente, e está tudo bem. O importante é que na hora da contratação as 2 partes conversem sobre essas políticas, sobre a forma de ver o negócio e que estejam alinhados, para que a parceria seja boa para os 2 lados. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido proveitoso o conteúdo e que ajude a vocês chegarem ao objetivo de maximizar a rentabilidade da sua propriedade no Airbnb. E, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, segue o canal, aperta no sininho ali para receber outros vídeos como esse, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.